Pão de queijo quentinho é uma paixão brasileira. E aqui no Paraná a gente ganhou uma produção para chamar de nossa. Hoje eu vou te mostrar como ele é produzido na 5 Alimentos e te contar como esse produto chega em diversos lugares. Não saia daí! A 5 Alimentos está em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A fábrica tem 2.800 metros quadrados e capacidade para produzir até 950 toneladas de alimentos por mês. Uma estrutura que reúne tecnologia e equipamentos de alta performance. Toda empresa que chega a esse tamanho tem uma história por trás. E a da 5 começou bem menor do que você imagina. Eu estou aqui com o Fred, que vai contar pra gente, afinal de contas, como que essa empresa surgiu, Fred? Então, a 5 surgiu há 13 anos, não com esse nome, né? A gente começou há 13 anos atrás, não em Araucária, hoje a gente está aqui em Araucária, a gente começou no Fazendinha, um bairro bem conhecido aqui em Curitiba. E tudo surgiu porque, de certa maneira, eu cresci numa família que sempre vislumbrou a parte empreendedora. Antigamente o pessoal falava que a outra geração sempre gostaria que o filho seguisse alguma carreira, num cargo público ou em uma grande empresa. E o meu pai não, por outro lado, ele sempre incentivou esse lado empreendedor meu, né? Então esse incentivo veio desde criança, aí após a faculdade, que eu me formei em administração, e a gente conversava muito sobre o que fazer, o que daria para produzir, né? Então a palavra sempre era o que a gente pode produzir e vender. E nisso surgiu a ideia de fazer pão de queijo. E por que pão de queijo? A minha família, como um todo, tanto por parte de pai e por parte de mãe, eles tiveram panificadoras. Alguns hoje não tem mais, mas naquela época eu acredito que tinha mais de 10 panificadoras na família. E a minha mãe, inclusive, tinha uma panificadora na época e ela consumia pão de queijo congelado. E nesse momento eu conheci o vendedor de pão de queijo que ela comprava, é uma marca conhecida aí, né, de outro estado, e a gente viu que ali tinha uma possibilidade, tinha um produto com valor agregado que a gente poderia talvez produzir, né? Então, nesse meio de panificação, surgiu essa ideia do pão de queijo e por que não produzir? Então, quando surgiu a ideia, a minha esposa estava no último ano de faculdade, ela estava fazendo administração também, e ela aproveitou esse último ano para fazer o TCC dela de uma fábrica de pão de queijo, né? E foi muito bom, porque naquele momento, quando ela terminou o TCC, a gente precisava alocar dinheiro para comprar os maquinários, eram maquinários pequenos e simples para a época, mas que a gente precisava desse financiamento. E o TCC dela foi muito importante, porque isso foi apresentado para o banco naquele momento, e a gente conseguiu esse valor para adquirir esses equipamentos naquele ano de 2013, com taxas muito boas, né? Na época tinha o Finame de taxas de 3% ao ano, e isso nos ajudou bastante. O crescimento trouxe novos desafios. Era preciso aumentar a produção, acompanhar a demanda e, ao mesmo tempo, manter o padrão de qualidade. E é aqui que a tecnologia e a estrutura da fábrica fazem toda a diferença. Se lá na nossa mesa parece simples, aqui a história é bem diferente. A gente agora vai acompanhar de perto tudo o que acontece antes do pão de queijo chegar ao nosso forno. E o Fred vai falar pra gente a que espaço é esse que nós estamos, Fred? Então, aqui é o nosso primeiro estoque, né? Então todo o nosso produto chega por essa doca, entra nessa porta. E esse primeiro espaço é a nossa parte de sacaria, que é os pós, a nossa parte de gordura e embalagens. Mas o ouro mesmo, que é o ouro mineiro, o queijo, fica em outra área, né? Que é a parte de refrigerado. Mas aqui contempla toda a parte de secos mesmo que a gente utiliza na fábrica. E a matéria básica do pão de queijo é isso mesmo? A matéria básica, a matéria-prima, né? É polvilho, fécula e queijo, né? Então aí as gorduras, né? Que pode ser tanto manteiga, margarina, óleo de girassol, que é o que a gente utiliza aqui.
Então vai depender do produto que a gente vai fazer. Mas a base mesmo vai ser fécula, polvilho e queijo. E daqui esse material segue para onde? Todo dia tem a hora de produção, então o pessoal vem fazer a retirada aqui, leva para a produção, que vai ser a produção do dia ou de um turno específico, para começar. Então vai para aquela porta ali, né, que começa nosso fluxo de produção, e todo dia é feito isso. Então a gente vai agora naquela porta acompanhar tudo que acontece. Tá bom. Chegou a hora então da gente ver a produção do pão de queijo e agora está sendo feito o pão de queijo tradicional. E quem vai acompanhar a gente é o Johnny, que é o coordenador aqui de produção. Johnny, como que funciona essa preparação, esse começo, né, de preparação do pão de queijo? Bem, aqui nessa sala onde que a gente pesa todos os ingredientes que é formada a receita. Tem as balanças, aí tudo é pesado. Farinha, sal, manteiga, margarina. Aí pesado a gente adiciona no tacho, que vai ser levado para uma maceira para ser misturado a farinha, para misturar bem o sal, a manteiga. Depois de misturado, ele vai para o processo que vai adicionar os líquidos. Adicionando os líquidos, coloca para bater, aí tem uma cronometragem certa, um tempo certo para você adicionar o queijo. Terminado esse tempo, a massa está pronta. Daí o próximo passo é ela ir para a dosadora para dosar o produto. Então é bem rapidinho. É bem rápido, rápido e simples. Então vamos acompanhar como que é essa produção toda ali dentro. Ok. Esse processo geralmente só para misturar a farinha em torno de 2 minutos, bem pouco. Daí misturou a farinha, a gente adiciona o líquido lá, coloca para bater, normal. Dando tempo ali para jogar o queijo, adicionamos o queijo, deixamos bater mais o tempo restante, aí a massa está pronta. E é tudo automatizado, parece, né? Tem o cronômetro, né? Todas as maceiras é cronometrada. Aí cada massa em si tem um tempo único. Por exemplo, esse forninho tradicional é 10 minutos, aí tem o parmesão que é 12. Tem uma diferença do sabor no tempo de preparo. Sim, exatamente. A paleta. Além do pão de queijo tradicional, a Cinco também investiu na produção de alimentos com recheio, fabricando em uma máquina diferente. Johnny, nós acabamos de ver como que funciona a produção do pão de queijo, mas vocês têm outros sistemas também para produzir outros produtos, né? Exato, a gente tem a linha do recheado, né? Que é uma outra máquina específica para produto recheado, onde a gente dosa e ao mesmo tempo recheia o produto. O processo da massa é o mesmo que a gente fez no forninho, a filmagem que a gente filmou, o mesmo processo. O que muda em específico é só a máquina e o recheio. Ali está sendo feito o que agora? Agora, esse é o crisp. Esse não tem recheio, ele é só empanado no momento. Esse é só empanado. Daí a diferença do empanado para o recheado é que o recheado vai mais um tubo no meio, onde que o recheio é adicionado o recheio no meio do pãozinho. Ou seja, a massa desce por fora e o recheio vem bem no meio. Na hora que ele corta, o pãozinho sai fechado, você não consegue observar se tem recheio ou não, mas o recheio está bem no meio. Esse é o diferencial dessa máquina para outra máquina. Ali está sendo empanado com queijo, é? Queijo cabelinho de anjo. Depois de empanado, ele vem para essas formas, né? Exatamente, vai para a bandeja, né? E depois a gente leva diretamente para um outro, como que eu posso falar? É outra maneira que a gente usa para congelar esse produto.
Ele não passa pelo girofreeze, por questões de processo diferente e tal. Ele vai para um túnel menor, que também é 40 graus. Em torno de um carrinho desse vai uns, mais ou menos, quase uma massa. Em torno de 30 minutos, 20 minutos também já está congelado para ser embalado. Todos os lotes desses produtos são testados para garantir a segurança e a qualidade dos produtos. Johnny, aqui a gente tem uma parte importante da produção, né? O que é isso aqui? Aqui é a parte dos fornos, onde que é feito todo o teste de qualidade, seja crescimento, sabor, alguma massa que, por exemplo, esqueceu de pôr algum ingrediente, é pego tudo aqui. Pegou aqui, a gente consegue controlar, mesmo estando dentro do girofreeze, a gente consegue tirar lá na frente esse lote que está com algum problema. Então todos os lotes vêm para ser testados? É testado todos os lotes. Se fizer, por exemplo, 50 lotes, os 50 lotes é testado. Sabor, crescimento, cor do produto. Aí a gente pega, se estiver faltando alguma coisa, a gente vai ver visível ou no sabor. Alguém experimenta toda vez? Tem o pessoal da qualidade que às vezes até enjoa de tanto comer pão de queijo o dia todo. O dia todo tendo que experimentar. Sim. Esse esforço de comer pão de queijo o dia todo. É um esforço, né? Pra muitos é um esforço, pra outros é prazer. Em um mercado cada vez mais competitivo, tecnologia e inovação fazem toda a diferença. E para entender como que a Cinco trabalha esses dois pilares, a gente vai conversar com o Léo, que é CEO aqui da empresa. Léo, como que vocês conseguiram inserir a tecnologia e inovação aqui na Cinco? Esse ano nós decidimos introduzir a IA para a utilização dos nossos líderes. Então, todos os colaboradores têm acesso a algum tipo de inteligência artificial. Os líderes têm a possibilidade de criar dashboards, de entender um pouco mais comportamentos, e ela acaba sendo como um assistente que potencializa todo o trabalho, né? São estudos que nós não conseguiríamos fazer sem a ajuda da IA, e ela tem potencializado o diagnóstico dos nossos clientes, comportamento que não conseguiríamos atender antes. Então, foi uma evolução que nós tivemos, foi uma decisão que nós tomamos para que eles tivessem essa liberdade para fazer esse tipo de consulta e gerar relatórios, gerar insights e também isso ser aplicado de forma mais concreta. Então, a partir disso, nós criamos planos, ações e também até desenvolvimento de receitas utilizando a IA. Uhum. Se a gente for pensar na Cinco antes e depois da inteligência artificial, o que a gente pode avaliar? A gente tem mais autonomia, mais agilidade e a gente consegue também entender melhor o mercado com profundidade. A gente consegue já mapear comportamentos do mercado quando há uma redução de consumo ou quais produtos estão sendo consumidos mais ou menos no mercado que para nós é muito específico, né? Nós vendemos um produto que tem uma compra muito particular de cada segmento de clientes, né? Então nós temos clientes que fazem uma compra semanal, tem clientes que fazem compra a cada 10, 15 dias, então cada um deles tem um período específico. E a IA nos ajudou a perceber, individualizar todo esse comportamento dos mais de 3 mil clientes. Antes da IA isso era mais lento, talvez? Era mais difícil de se reconhecer, né? Quando a gente vai colocar todo mundo no mesmo patamar ou agrupar somente em categorias, né, como cafeterias, mercados, postos, a gente poderia acabar errando aquela individualidade daquele cliente. A gente teria que fazer uma conta de um desvio padrão para cada um dos clientes. Então, hoje a gente consegue ter isso. Além disso, a gente consegue também ser mais preciso, tanto no planejamento da produção, quanto também nas entregas. E ela ajuda vocês a pensar em novos produtos? Como que funciona essa parte? A gente, além de observar bem o mercado, né, nós entendemos as tendências que temos no mercado em relação ao pão de queijo. Esse ano nós lançamos os nossos pães de queijo recheado, que são o maior sucesso. E também, com a IA, ela ajuda a fazer os ajustes que nós precisamos nas receitas. Então, isso é bastante importante, isso mudou a forma como nós fazíamos toda a parte de inovação e justamente a criação de novos produtos passa também agora por essa assistente, essa ajuda que nós temos a mais. Inclusive, para esses agora que estão entrando aí, ela teve uma participação considerável? Com certeza. Então, uma das partes importantes é que nós ouvimos os nossos clientes e nós trazemos isso para o nosso dia a dia, né? Nós colocamos os produtos para serem testados diariamente, tanto dos colaboradores
quanto para os nossos clientes. Uma das partes importantes é ouvir o cliente, ouvir qual que é a necessidade. Nós estamos sempre desenvolvendo e melhorando os produtos com base no mercado. Inclusive, uma das inovações que nós temos vem da necessidade dos clientes. A gente ouve, entende qual que é a característica dos produtos que ele precisa performar na ponta e nós testamos também aqui na indústria. Nós assamos todos os dias nossos produtos, nós mudamos a receita quando tem a necessidade e essa é uma das características da Cinco, está sempre observando e melhorando os produtos continuamente. O pão de queijo deixou de ser só uma paixão brasileira e virou mercado milionário. Entre abril de 2024 e março de 2025, foram cerca de 12 bilhões de reais movimentados no food service. E a versão congelada acompanha esse crescimento. Em São Paulo, a categoria faturou 743 milhões de reais em 2025. 7,6% a mais que no ano anterior. E é nesse mercado que a Cinco quer continuar crescendo. A gente sabe que hoje em dia, praticidade virou palavra de ordem na cozinha. E nesse cenário, o mercado de congelados acabou ganhando um espaço cada vez maior na mesa dos brasileiros. Eu estou aqui com o Lima, que é gerente comercial da empresa, que vai contar pra gente como que foi essa expansão da Cinco, né, Lima? Bom, a Cinco, ela foi entender o mercado, que hoje a padronização e a falta de mão de obra era uma coisa que acontecia muito no mercado. Então a gente foi atrás da solução. Como? Trazendo esse pão de queijo congelado para manter um padrão de qualidade. Hoje a nossa qualidade ela é reconhecida por todos os nossos clientes como um dos nossos maiores pontos fortes. E o mercado ele sofre muito com a carência de mão de obra, ou seja, eles precisam sempre de praticidade. Como o nosso produto ele sai direto do freezer para o forno e consegue manter um padrão de qualidade, esse foi um dos fatores do sucesso do nosso pão de queijo no mercado. Uhum. Se a gente for olhar para a Cinco hoje em números, o que a gente pode falar? Bom, a Cinco hoje ela está, pode-se dizer que ela é uma das maiores fábricas de pão de queijo do sul do país. Hoje a gente está atuando em torno de 400 toneladas mês, né? E esse número a gente tem uma expectativa de chegar aí até 500 toneladas ao final do ano. A empresa ela vem numa crescente, ela começou pequena, como vocês já sabem, e depois que veio para cá a gente expandiu. Hoje ela possui uma equipe com 60 representantes, né, buscando esse crescimento. Boa parte desse crescimento a gente buscou no mercado alternativo, que foi buscando o mercado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, para poder viabilizar o crescimento. Uhum. E parece que vocês têm uma logística diferenciada para conseguir fazer esse atendimento amplo, né? A nossa logística ela é um diferencial porque o que acontece é um serviço que nós oferecemos ao nosso cliente. Porque hoje, vender pão de queijo é muito fácil. Qual que é o grande problema? É fazer com que esse produto chegue com qualidade no cliente. Porque a gente sabe que os caminhos eles são grandes e como nós temos os nossos caminhões, todos eles já equipados para esse tipo de atendimento, a gente consegue fazer com que o nosso produto chegue lá com a qualidade final. Nós temos dentro de Curitiba entregas semanais, em algumas regiões até diárias, porque a gente sabe que o grande problema do nosso cliente é o estoque, abastecer esse produto. Então, com a nossa logística, que é mais uma prestação de serviço, a gente agrega valor ao nosso produto, ao nosso trabalho. Vocês atendem quais estados hoje? Nós hoje estamos atuando em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E iniciando um namorinho com o Rio de Janeiro. Uhum. E quais são os desafios que vocês estão enfrentando principais? Os grandes desafios são porque essas áreas, principalmente Santa Catarina, é uma região onde tem um mercado diferente do que a gente é acostumado ver hoje, né? Ela tem um varejo diferenciado, porque hoje ela está na mão de dois grandes players que dominam praticamente esse mercado. E lá também a gente tem grandes fábricas de pão de queijo que são tradicionais, há muito tempo na região. E com isso a gente teve que fazer o quê? Um estudo daquela área, entender a necessidade, entender o produto certo para chegar nesse cliente e oferecer não só o pão de queijo, mas um pacote de benefícios. Porque colocar o pão de queijo dentro do cliente e deixar estar com você é fácil. Nós vamos lá, colocamos o produto, auxiliamos em treinamento, damos estrutura, fazemos promoções para que ele consiga fazer com que esse produto gire, né? Como a gente costuma dizer, a venda ela só se concretiza quando o produto sai pelo checkout. Então a gente dá o suporte desde a entrada do produto até a saída, fazendo com que ele tenha correções de assamento, que ele tenha auxílio técnico, que ele tenha a armazenagem correta, que ele tenha uma logística diferenciada e um produto final de qualidade. Esse é o principal diferencial de vocês comparando a concorrência, por exemplo?
Eu diria assim, a concorrência hoje ela é muito acirrada. Né? Pão de queijo é um produto que caiu no gosto brasileiro, né? E são questões de paladares. Cada um gosta de um jeito ou de outro. Mas o maior diferencial da 5 é manter um padrão de qualidade de entrega, porque o cliente ele precisa da confiança de que ele não quer saber quantos dias ele demora para entregar, se é semanal, quinzenal ou mensal, mas ele quer ter ciência que naquele dia, naquele horário, ele vai estar recebendo esse produto. Então, nós conseguimos passar credibilidade do nosso negócio para os nossos clientes. Hoje, quais são os produtos oferecidos para a empresa? Hoje, nós temos uma linha de pão de queijo bem abrangente, né, com vários segmentos, parmesão, forninho, chipa, palito, provolone, e a gente está indo para um outro segmento de mercado. Né? A gente está entrando agora com o segmento de salgados, medialunas e empanadas da Argentina. Todos congelados para fazer prontinho. Todos congelados. Né? Inclusive a medialuna tem um diferencial que ela vai chegar já com o fato de estar pronta. O cliente vai pegar esse produto, tirar do freezer, colocar na área de venda, já esperar que ele chegue à temperatura ambiente e servir. Que é a praticidade. Por que a praticidade? Porque a gente percebe que o cliente tem uma dificuldade muito grande em ter mão de obra. E a nossa função é essa, diminuir esses problemas dele. Nós temos que ser um facilitador, nós temos que levar ideias para que ele consiga fazer com que o negócio dele gere mais resultado. E depois de tanta produção, tem outro desafio: fazer esse alimento chegar ao destino, mantendo a mesma qualidade com que sai da fábrica. Agora a gente vai conhecer o processo de embalagem dos produtos. Você vai explicar pra gente como que isso funciona, né, Johnny? Essa é a parte final do nosso processo, onde o produto sai do giro freezer e vai direto para as balanças, onde acontece a pesagem, cai na empacotadora e faz o pacotinho, o produto sai perfeito. Aí vai encaixotado nas caixas de papelão, que é montado o pallet, e entra para a câmara de estocagem. Aí dentro também temos, depois que sai da empacotadora, um checador de peso para ver se o pacote não está abaixo do peso ou muito acima. E um detector de metal para detectar qualquer tipo de metal que esteja contaminando ali o produto, sei lá, soltou de alguma máquina, alguma coisa assim. Se ele detectar, é descartado imediatamente esse produto. E tem um sistema diferente, dependendo do produto, a forma de embalar é um pouco diferente, né? Exatamente. Nós temos hoje vários tamanhos de pacote, vários tipos de peso. Tem pacote de 300 gramas, 800, 2 quilos. Aí varia o tamanho da embalagem, matriz, na empacotadora tem que ser trocada, o tamanho de embalagem. Aí cada produto tem uma receita, tanto no checador de peso como no detector de metal também. Depois de todo esse processo, vai pro caminhão e depois vai para nossa mesa. Chega na mesa do cliente, com toda a qualidade sim. Depois a dificuldade é você colocar no forno para assar e comer. Exatamente. Difícil. Olha, depois de a gente ter acompanhado toda essa história, a produção, eu acho que a melhor forma de encerrar esse programa é experimentando. Fred, o que a gente tem para aqui? Então, aqui a gente tem uma parte do nosso portfólio, né? Hoje a gente tem mais de 30 SKUs, então realmente aqui está uma pequena parte dos nossos produtos. Aqui eu escolhi a dedo, porque são os produtos realmente que eu mais gosto. Então a gente tem o nosso pão de queijo de goiabada, recheado com a fruta da goiabada mesmo. Nosso pão de queijo de parmesão, o de requeijão, nosso palito de provolone, o nosso dadinho, que diferente dos dadinhos que tem no mercado, ele por si só você pode comer sem geleia, sem nada, porque realmente ele já tem um gosto muito bacana. E os novos produtos que a gente está lançando, que são a medialuna. É um produto de origem argentina, muito parecido com o nosso croissant, né, que o pessoal conhece. E, inclusive, o criador dessa receita aqui, né, porque a medialuna é um produto que existe bastante na Argentina, mas cada um faz o teu jeito. O criador dessa receita, que está aqui com a gente na fábrica, né, na produção, ele fala que a medialuna é o pão de queijo da Argentina. Ah, que legal! É um produto assim que eles tomam no café da manhã, comem no café da manhã, após o almoço, então é bem tradicional lá também. Ele é feito com uma massa folhada, parece? Uma massa folhada, muito próximo do croissant, mas tem umas características diferentes em termos de manteiga, quantidade de manteiga, o tipo como é folhado o produto. Então é muito parecido, assim. Bom, por onde eu começo, então? Assim, eu particularmente começaria pelo dadinho de tapioca e eu comeria todos, né? Mas eu acho que o dadinho de tapioca para começar e o de goiabada sendo uma sobremesa aí.
Eu vou pegar um também, né? Você percebe que ele tem um tempero, né? Nossa, muito diferenciado mesmo, gente. Uhum. Normalmente você come o dadinho e ele tem... Não tem muito gosto, né? Você precisa daquela geleinha mesmo pra poder fazer a diferença. E esse realmente tem um gosto bem gostoso. E esse aqui, temperado. ó, de goiabada. Esse é bom, hein? Vou experimentar também. Obrigada. Vamos lá, sobremesa agora. Nossa. Você sente a fruta, né? Nossa, muito bom. E um ponto importante desse produto, né? Hoje, com essa questão de saudabilidade, por a gente utilizar fruta, a gente não precisa nem colocar aquele... Como é que chama mesmo? O selo. O selo. De que tem açúcar. É isso. A gente nem precisou colocar porque realmente não é alto em açúcar. A gente está utilizando a fruta mesmo. Nossa, gente, muito bom. Muito bom mesmo. Só tô vendo um problema. Começou. O pessoal come bastante aqui, inclusive eu. Muito bom. Ted, muito obrigada por ter Eu que recebido a agradeço. gente. Feliz com vocês aqui. E assim eu encerro o Feito no Paraná com essa empresa que já está até tomando o mercado mineiro. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a 5 e ver como o nosso estado tem coisas gostosas. Eu espero você no próximo episódio.